Bom dia, gente. Eu quero mandar um abraço para o professor Eustáquio Presley e também... Bom dia. Hoje são 30 de maio de 2021, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a CGU, Controladoria Geral da União, cargo de auditor, nível superior. O órgão que elaborou as questões foi a ESAF, Escola de Administração Fazendária, situada aqui no Distrito Federal, em Brasília. Veja a questão aí. Temos assim, assinale a opção em que uma das duas alternativas propostas não preenche as lacunas do texto de maneira correta e textualmente coerente. E aí vem o texto e depois vem as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela traz aí um texto. E aí, no texto, você vê letras aí que correspondem a opções. Veja aí, iniciando o texto, por exemplo, veja, está assim. É preciso entender, aí vem, entre parênteses, o A. Esse A aí corresponde à opção A. E você olhando a opção A, você vê duas expressões na opção A. Veja lá. Você está vendo aí o que e de que. Então veja, em cada opção há duas expressões, em cada opção. E o que essa questão quer? Ela quer que você encontre a única opção em que das duas expressões apenas uma está correta para inserir no texto. Vou explicar melhor. Veja o texto aí. É preciso entender, aí vem entre parênteses o A, que corresponde à opção A. E na opção A nós temos duas expressões, que e de que. Então vamos ver se apenas uma pode ser empregada aqui no lugar desse A. Se apenas uma ou as duas. Se as duas puderem ser empregadas aqui no lugar do A, então a opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção em que apenas uma expressão pode ser empregada, a outra não. Então vejamos aí o início do texto. É preciso entender, aí vem o A aí que equivale à opção A. Então vamos colocar aqui se cabe o que da opção A. É preciso entender que a cultura, então você viu aí que cabe, não é isso? O que da opção A. É preciso entender que a cultura, cabe o que aí? Vejamos agora se cabe a outra expressão da opção A, que é de que. É preciso entender de que a cultura, cabe o de que aí? Não, não cabe de que. Essa preposição de aí não é exigida pelo verbo entender. O verbo entender, transitivo direto, pede um complemento sem preposição. É preciso entender o quê? Que a cultura, olha aí. Então, só cabe aí, na opção A, se você acha que só cabe o que e não cabe o de que, não é isso? Não cabe o de que. Se não cabe o de que, cabe apenas o que, se você acha que é isso, então a opção que a questão quer é a opção A, porque só cabe um elemento da opção A, não cabe o outro elemento, que é o de que, entendeu? Então a opção que a questão quer é a opção A. Vejamos aí a letra B no texto. É preciso entender que a cultura, mesmo quando, aí vem, se referindo restritamente ao âmbito, ou mesmo quando se refira, veja aí os dois elementos que estão na alternativa B,
Se você acha que esses dois elementos cabem aqui, na letra B, se referindo e se refira, então a opção B não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção em que apenas uma expressão caiba, a outra não. Vejamos aí a letra C no texto. É preciso entender que a cultura, mesmo quando se refira restritamente ao âmbito das artes, não é simplesmente um campo passivo. Aí vem aí a letra C. Veja se cabe onde e se cabe em que. Se couber onde e em que, então a opção C não é a opção que a questão quer. A questão quer a única opção em que só caiba uma expressão, a outra não. Então, se na opção C, aqui no texto, cabe onde e cabe em que, então a opção C não é a opção que a questão quer. Então procure aí a única opção em que apenas uma expressão caiba no texto, a outra não. Apenas uma caiba, a outra não. Em 4 opções, as duas cabem. Em apenas uma opção, as duas não cabem. Apenas uma cabe aí no texto. Então procure aí. Eu já dei sem querer eu já respondi. Mas vamos lá, procure aí. Depois eu volto. Muito bem, então vamos aí procurar a única opção em que das duas expressões, apenas uma cabe aí no texto, a outra não. Então vamos lá, pegar o texto aí de novo, no inicial. É preciso entender, e aí vem a letra A, opção A. E a opção A traz duas expressões, que e de que. As duas cabem aqui, ou apenas uma? Já mostrei, não é? Apenas uma cabe aqui. Então, a opção A é a opção que a questão quer. Porque das duas expressões, apenas uma cabe no texto, que é que. Veja, é preciso entender. Entender o quê? É preciso entender que a cultura, olha aí, o verbo entender, transitivo direto, pede um complemento sem preposição. Então, na opção A, temos que e de que. Cabe apenas aqui o que. É preciso entender que a cultura, não cabe aqui a expressão de que. É preciso entender de que a cultura, não cabe aí essa preposição de. Ela não pode entrar aí, não é exigida pelo verbo. Então, na opção A, duas expressões, que e de que. Apenas uma cabe no texto, a outra não. Então, encontramos a opção que a questão quer. É a opção A. Vejamos a opção B de bola. Traz duas expressões, se referindo e se refira. As duas cabem no texto. Vamos lá. É preciso entender que a cultura, mesmo quando, aí vem aí a opção B de bola. Aqui cabe se referindo, como também
se refira. Veja, é preciso entender a cultura mesmo quando se referindo restritamente ao âmbito das artes, como cabe também, mesmo quando se refira restritamente ao âmbito das artes. Então, a opção B traz duas expressões que cabem no texto. Então, a opção B não é a opção que a questão quer. A questão quer apenas uma que caiba no texto. É a opção A. A opção B, as duas cabem no texto. Vejamos a opção C de casa. Não é simplesmente, veja aí, não é simplesmente um campo passivo. Letra C. Na opção C, temos duas expressões, onde e em que. Aqui, gente, aqui há um erro aqui. O livro traz aqui o gabarito, a opção A. Mas aqui a opção C também, na pura acepção da verdade, não cabe aqui onde. E o gabarito aí mostrou apenas a opção A. Na opção C, não cabe aqui onde. E vou dizer por quê. Onde, essa palavra, muito cuidado com essa palavra onde. Onde pode ser advérbio e pode ser pronome relativo. Quando é pronome relativo, pode ser substituído pela expressão em que. Então veja, onde pode ser advérbio, advérbio de lugar, ou pode ser pronome relativo, quando você pode substituir por em que. Então um exemplo aqui, eu digo assim, encontrei os sapatos na cozinha. Encontrei os sapatos na cozinha. Na cozinha é o adjunto adverbial de lugar, não é isso? Aí eu posso fazer a pergunta, onde você encontrou os sapatos? Onde? Esse onde aí é advérbio. Ele se refere a lugar. É advérbio. Entendeu? Muito bem. E onde também pode ser pronome relativo. Eu digo assim, a casa onde moro é grande. A casa onde moro é grande. Esse onde aí é pronome relativo. Pode ser substituído por em que. A casa em que moro é grande. Então, esse onde aí é pronome relativo. Agora, muito cuidado com esse onde. Você só pode empregar onde como advérbio e como pronome relativo. Você pode empregar onde quando significa lugar. Grave bem isso. Onde é para lugar. Tanto faz como advérbio ou como pronome relativo. Então veja aí, a casa onde moro é grande. Esse onde aí é pronome relativo. Eu posso substituir por em que. A casa em que moro. Então eu emprego onde ou em que. Certo? Onde ou em que. Pronome relativo. Agora aqui, veja no texto que esse onde se refere a um campo passivo. O campo aqui não é um lugar. Veja, é um campo aqui, é uma parcela do conhecimento em relação às artes, restritamente ao âmbito das artes. Não é simplesmente um campo passivo. Esse campo aqui não é um pedaço de terra, não é um lugar. Aqui é apenas uma parte de um estudo. Então, o campo aqui, passivo, não é lugar. Se não é lugar, não cabe o onde, e sim, em que. Então, eu digo assim, restritamente ao âmbito das artes, não é simplesmente um campo passivo em que forças sociais interagem. Então, você vê que onde pode ser empregado como advérbio e como pronome relativo. Só que, nos dois casos, onde, quando você empregar onde, você se refere a um lugar. E aqui não é lugar.
um campo passivo aqui não é lugar, é apenas uma parte de um estudo. Entendeu? Quando é lugar, aí é diferente. Você pode empregar onde? E pode ser advérbio ou pode ser pronome relativo. Mas onde sempre só pode ser empregado quando significa lugar. É o que eu digo aqui. O exemplo, eu digo assim: onde você encontrou os sapatos? Olha aí. Esse onde aí é advérbio. Não posso substituir por em que. Em que você encontrou os sapatos? Não posso. Onde você encontrou os sapatos? Em algum lugar. Onde aí significa lugar. E pode também ser pronome relativo. Eu digo assim: a casa onde moro, aí está correto. Porque casa é lugar. A casa onde moro, ou então a casa em que moro. Pronome relativo. Eu posso empregar onde ou em que. Agora, quando não trato de um lugar, quando eu não estou tratando de um lugar, aí é diferente. Não posso empregar o onde. Aí eu vou empregar o em que. Eu digo assim: a carta onde escrevo isso, está errado isso aí. Porque carta não é lugar. Esse onde aí, a carta onde escrevo isso, esse onde aí eu não posso empregar. Porque carta não é lugar. Você entendeu? Aí eu tenho que dizer a carta em que escrevi isso e não onde, porque carta não é lugar. Onde, repito, você só pode empregar referindo-se a lugar. Não foi lugar, então você vai empregar em que e não onde. E aqui é o caso, um campo passivo aqui. Campo passivo não é um campo de futebol, não é um lugar. Você entendeu? Mas a parte de um estudo não é um lugar. Se não é um lugar, eu não posso empregar onde. E a opção C diz que eu posso empregar onde e em que. Não, só posso empregar aqui em que. Então, essa questão aí seria anulada, não é? Mas o gabarito traz apenas a opção A. Como se pudesse empregar o onde na opção C. Não pode. Então aí, duas opções aí corretas. A e C. Só posso empregar uma expressão, a outra não. Mas o gabarito traz apenas a expressão aí, a opção A. Certinho, gente? Então abra o olho aí. Onde, você só pode empregar onde quando se refere a lugar. Não se referindo a lugar, você vai empregar em que. Apenas em que é o caso aqui. Vejamos a opção D de dado. Diz aí que as expressões da qual e de que podem ser empregadas no texto. Isso é verdade? É verdade. Veja aí na letra D, vamos lá. Um mero reflexo de uma realidade social ou mesmo uma área sagrada da qual as empresas simplesmente se aproveitam. As empresas se aproveitam de quê? De quê? Aí vem, da qual. Qual o que aqui? Veja, um mero reflexo de uma realidade social ou mesmo uma área sagrada. Pronto. As empresas simplesmente se aproveitam de quê? De quê? Da realidade social ou de uma área sagrada. Ou seja, da qual ou então de quê? Vamos lá. Um mero reflexo de uma realidade social ou mesmo uma área sagrada da qual as empresas simplesmente se aproveitam ou de que as empresas simplesmente se aproveitam. Quem se aproveita de. Então, tanto faz você empregar aí da qual ou de que, da qual ou de que. Então, opção D aceita as duas expressões. Vejamos agora a opção E. Vejamos a opção E. Traz aí, vamos lá. As empresas simplesmente se aproveitam em nome de benefícios fiscais e mercadológicos. Ponto. Aí vem, letra E. Vamos ver se cabe aqui, se cabem as duas expressões. Identificam-se e são identificadas. Então veja, letra E no texto. Identificam-se
no desenvolvimento do mercado da cultura, não só diferentes formas e valores de troca. Então, cabe aqui, identificam-se. Vejamos agora, são identificadas. São identificadas no desenvolvimento do mercado da cultura, não só diferentes formas e valores de troca. Está correto isso aí também? Está. A opção é aceita as duas expressões, identificam-se e são identificadas. Então, a opção é, não é a opção que a questão quer. A questão quer a única opção em que apenas uma expressão é aceita, a outra não. E já encontramos a opção, não é? Que é a opção A. Na opção A, duas expressões. Apenas uma é aceitável no texto, que é a expressão que. Nas outras opções, as duas expressões são aceitas no texto. Entendeu? As duas são aceitas. Em apenas uma opção A, apenas uma expressão é aceita, a outra não. Então, a opção A é a opção que a questão quer. Mais um vídeo e muito obrigado.